É uma manhã sinistra. Chove. Numa estrada no interior, o tráfego está parado. Formou-se um terrível engarrafamento. Os motoristas, irritados, buzinam com raiva. Uma moça, andando pelo acostamento, percorre a fila dos carros imóveis. Avança até a barreira policial e faz uma pergunta ao guarda. O que houve? Um homem morto num trágico acidente de moto. Fecha. Oi, gente. Não sei se vocês já perceberam, mas sempre que eu gravo no meu quarto, eu tô sentada no chão. E hoje eu me dei o luxo de sentar na minha cama. Eu arrastei a minha cama pra gravar o vídeo só pra não ter que sentar no chão. Se você já leu esse livro, você sabe qual cena é essa que eu estou lendo. E é uma cena que, pelo menos para mim, é muito icônica dentro do livro. E então, hoje a gente vai falar desse livro aqui. O Desaparecimento de Stephenie Meyer, do Joel Dicker. O Joel Dicker é um autor suíço que tem umas polêmicas aí com ele por causa do outro livro dele que é bastante famoso, que é a verdade sobre o caso Harry Cabert. E eu acabei comprando esse daqui. Eu tenho muita vontade de ler ele porque ele faz esses romances que são um pouco mais um romance policial, né? E eu tava com muita vontade de ler o livro dele porque dizem que ele, apesar das polêmicas, ele escreve muito bem. E esse livro me surpreendeu, hein? O Desaparecimento de Stephenie Meyer vai falar sobre essa cidade pequena, litorânea, do Nova York, tipo... O nome da cidade é Orfia, mas ele é tipo a mesma coisa dos Hamiltons, assim, sabe? Não é a mesma coisa porque é menos famoso, mas é a mesma vibe de lugar, assim, sabe? Um espaço mais de veraneio litoral, assim. Aí acontece que no começo a gente já sabe que aconteceu um crime. Então, ele dá, assim, um contexto no começo do livro, falando que em um dia específico que tava tendo uma apresentação na cidade, tipo assim, é uma cidade pequena, então tava tendo um evento da cidade, aconteceu um assassinato, enquanto todo mundo da cidade estava nesse evento. E quem morreu foram 4 pessoas, eles chamam de quádruplo homicídio. O prefeito e a família dele, a mulher e o filho, e uma outra mulher que estava passando pela rua e acabou vendo isso. Então, desde o começo a gente tem essa história de que uma pessoa matou o prefeito e a família dele, e como essa moça estava passando na rua, na caminhada diária dela, e ela viu tudo acontecer, ela teve que ser morta para encobrir as provas, né? Pra ninguém dedurar o assassino. Então, é isso que a gente sabe no primeiro momento. A gente sabe que quem resolveu esse crime foi o Jesse, que é o policial, que ele é muito bom no que faz, e esse foi o primeiro caso dele. Ele e o parceiro dele, Derek, tinham acabado de entrar pra polícia, e eles acabaram resolvendo esse caso, então eles ficaram muito bem vistos, assim, dentro da polícia por ter resolvido esse caso. Só que isso já aconteceu faz bastante tempo. E a gente tem o presente, em que o Jesse, que é o policial, vai se aposentar. E a gente já sabe que o amigo dele, o Derek, ele não trabalha mais nessa parte, assim, de resolver crime. Ele trabalha mais do arquivo, assim, da polícia. O Jesse vai se aposentar, então eles estão fazendo meio que uma confraternização ali pra comemorar o tempo dele na polícia e tal, né? Uma homenagem pra pessoa que tá se aposentando. E ele encontra uma jornalista, que é a Stephenie Meyer. E ela chega pra ele e fala assim, nossa, você é muito massa, você é foda. Mas eu queria que você soubesse que, sabe aquele caso lá do quádruplo homicídio? Vocês incriminaram uma pessoa errada. Vocês estavam completamente errados, vocês não sabiam de tudo e resolveram um caso. E é isso, ela fala isso pra ele e ele fica tipo assim, como assim? É o caso de muito orgulho dele, que foi o primeiro que ele resolveu. E ela fica, é isso, tchau, beijo. E ela some. Ela disse que, ela falou pra ele que ela precisava, ela tava quase descobrindo o que aconteceu e ela tava escrevendo um livro sobre isso. E ela tava pertinho de descobrir, ela só ia conversar com o cara pra confirmar tudo que ela sabia. E ela desaparece. E ninguém sabe o que aconteceu com ela. Ele fica meio encucado com essa coisa, né? Tipo, como assim o negócio que eu resolvi lá tá errado? E ele começa a pensar nisso, e meu Deus do céu, não sei o quê, porque o assassino, né, o que foi incriminado, acabou cancelando o CPF dele, sabe? Então, assim, ele fica meio com uma culpa, assim, de meu Deus, o que eu fiz? Sabe? E até porque a família desse cara é meio que
fica brava porque sabe que o cara não cometeu aquele crime. E a gente vai tendo 3 pontos de vista principais, assim. Que vai ser o do Jesse, na época que ele estava investigando sobre o caso, né? A gente vai ter o ponto de vista de uma menina, que é a Ana, que ela é a chefe de polícia não, mas ela tá na polícia agora, nessa cidade, ela acabou de ser transferida, mas ela tá se mostrando muito bem no serviço dela, então ela tá ali naquela coisa de, acho que vou ser promovida para xerife, um negócio assim, sabe? Já que o Jesse está se aposentando. E a gente tem mais um ponto de vista, que eu esqueci qual que é. Gente, menti pra vocês. A gente vai ter o ponto de vista do Derek, que é lá no passado. E o do Jesse é no presente. E o da Ana, que também conta, tipo, sobre o presente, mas é um outro ponto de vista. Me confundi. Mas, enfim, a gente vai estar, então, acompanhando. Lá no começo, quando eles descobriram que aconteceu tudo aquilo, eles pensando, o que aconteceu tentando resolver o crime, né? É um nível bem de policial, assim, um romance policial. Então, no livro a gente vai falar sobre isso, né? Vai acompanhar eles tentando resolver o caso e tal, o que aconteceu. Só que, também, no presente, a gente tem o fato de que a Stephanie Meyer desapareceu, investigando sobre o caso. Então, também tem que lidar com isso. No começo, logo, ela some, ninguém consegue falar com ela no telefone, todo mundo fica muito preocupado, então eles ficam... Ela tá desaparecida, né? Qualquer pessoa que desaparece, a polícia tem que resolver. Então o Jesse fica muito com isso na cabeça e ele decide cancelar a aposentadoria dele. Ele vai deixar pra depois, que ele precisa descobrir o que aconteceu de verdade. Ele precisa resolver de verdade o negócio, precisa investigar. E junto com isso ele vai investigar o que aconteceu com a Stephanie. E beleza, então a gente vai ter o negócio da Stephanie e isso. Só que com o passar do tempo no livro, a gente vai sendo introduzido a outros personagens. No começo eu achei que era muito pra dar volume no livro, porque ele é um livro grande, né? Ele tem 500, quase 600 páginas. Aí, chega num ponto do livro que começa a aparecer uns personagens que você fica, o que tem a ver? Tem uma galera de Nova York que fica aparecendo o ponto de vista deles. Tem um jornalista, que não é jornalista, ele é um crítico, que também fica aparecendo o ponto de vista dele lá em Nova York, e a gente fica tipo, o que tem a ver essas pessoas? Aí tem um cara que é muito rico, daí tem um cara... adultério nesse livro, hein, galera, muito feio. Eu amo que depois que eu... Não que eu não conhecesse, né, mas depois que eu percebi a existência da palavra adultério, tudo pra mim é adultério. Eu adoro falar essa palavra, eu acho uma palavra muito chique. Mas tem um cara aqui que tá a mulher dele, e ele é muito rico, e daí, enfim... Só que daí o ponto é, você dá essas coisas e fica, o que tem a ver com a história? O que tem a ver? Por que eu tô ouvindo falar sobre o cara traindo a mulher dele lá em Nova York, sendo que não tem nada a ver com a cidade, só que tem a ver. Aí que tem a ver. E a gente vai descobrindo. A menina adolescente drogada, não sei o que. Tem a ver com a história, tá bom? Talvez não tenha muito a ver, mas tem ali um papel. E é legal, porque daí a gente sabe outras coisas também. E esse negócio da menina drogada, eu acho que abre muitas discussões a falar sobre isso, só que eu não vou falar porque daí é spoiler e não vem ao caso, não é a parte principal do livro, né? Outra parte importante do livro, que então, agora eu vou falar sobre a cena que eu li no começo do livro, né? Porque eu tenho que falar, não posso só soltar a cena e não falar nada sobre isso. É muito icônica, porque assim, quando eles estão tentando resolver as coisas, eles têm uns arquivos da época que sumiram. E quem era o chefe na época era o Kirk Harvey. E ele, assim que eles desarquivaram o caso, ele vazou. Foi embora pra, sei lá, Los Angeles. Aí todo mundo fica, ué? Minimamente suspeito, né? O chefe de polícia da época, que mandava em tudo, coordenava o caso, descobre que vão voltar a pesquisar sobre ele e foge sem avisar ninguém, porque ninguém tem notícia dele. Ninguém sabia. Ele era uma pessoa sozinha, solteira, não tinha filho, não tinha nada. E ele só vazou. Aí é um pouquinho assim, né? Suspeito. Então eles ficam indo atrás dele. E ele vive falando assim, não, porque eu sei, mas eu não vou contar, porque... porque ele decide que ele vai escrever um teatro. Agora ele não é mais policial. Ele é roteirista de teatro. E ele vai fazer uma peça. E a peça se chama Noite Negra. E ela conta sobre a história do quádruplo homicídio. E aí é sempre assim, eles querem saber, eles estão tipo assim, eu tenho um mandato para saber
tudo que você sabe sobre o assassinato. E daí ele fica tipo, não, eu não vou contar pra ninguém, eu só conto na minha peça. Porque ele é muito, assim, fracassado, sabe? Nessa vida artística dele, ele é muito fracassado, ele não consegue fazer nada. Ninguém dá valor pra ele. Só que ele é meio maluco também, sinceramente. Aí, chega num trato de que, assim, o prefeito da cidade de Orfia fala pra ele, tá bom, você pode se apresentar no evento da cidade, porque vai ter de novo esse festival que teve naquela época, é um festival artístico, né? Pra chamar a população, assim, turismo e tal, promover a cidade, enfim. E eles falam, tá bom, Kirk Harvey, você pode apresentar a sua peça. Então ele volta pra Orfia e começa a fazer os testes pra peça, né? Pra escolher quem vão ser os atores e tal. E aí tem aqui a parte dos testes, né? E é essa parte que eu li é tudo que a gente sabe. É tudo que vai ser revelado pra gente até chegar na peça. Porque ele fala, eu não vou contar nada. Vocês vão descobrir no dia da abertura do festival. Vocês só vão descobrir quando vocês verem a peça. E ele acha muito que isso vai ser genial. Porque todo mundo lá no lugar onde ele tava, que ele fazia esse teste, ele faz muito tempo que ele faz esses testes, só que ele nunca acha os atores certos pra peça dele. Porque ele é muito, não sei, maluco. Tudo não tá bom pra ele. É o tempo todo assim. A menina só fala o que houve. Ele, não, para, corta, tá errado. Aí, então, assim, todo mundo fica muito nessa, assim. Sabe aquele filme, o filme que ninguém verá? É tipo isso, a peça que ninguém verá. Porque nunca vai sair do papel essa peça. E todo mundo acha que é uma peça muito. Uau, vai mudar vidas, hein? Era todo expectativa em cima dessa peça. Então vem gente de fora pra assistir e tal, e vai ser todo um negócio grandioso, genial. E a gente nunca sabe o que é só na hora que começa. Só que na hora. Ai, não vou falar. Ai, não vou falar. Mas enfim, daí a gente fica o livro todo na expectativa de chegar na parte. É que assim, a peça também. Esse ponto é introduzido na metade do livro, a gente não sabe disso antes. Mas a gente fica com muita vontade de ver a peça porque finalmente vai ser revelado o que aconteceu na noite. Então a gente fica esperando por essa peça. E ai meu Deus do céu. E daí também tem uma outra história. Tem uma história sobre a Ana, que ela é meio traumatizada. Tem uma história sobre o Jessica, que ele também é meio traumatizado com umas coisas. E cadê a Stephanie Meyer? Cadê ela? O que aconteceu com ela? E daí é tudo isso, assim, pra no final a gente descobrir. Só que daí, como é uma cidade pequena, me lembra muito, muito, muito sobre Redoma, que é meu livro favorito. Eu já falei 1 milhão de vezes dele aqui no canal. Se você não sabe que eu já falei 1 milhão de vezes, é só ver o vídeo. Tem 1 milhão de vídeos falando sobre isso. Aí, enfim, me lembra muito sobre a Redoma, porque tem muitas coisas assim, tipo, a ambientação, sabe, da cidade problemática, que as pessoas que estão no poder e governam a cidade são meio inúteis, são meio burras, são corruptas. Então, me lembrou bastante, eu fiquei bastante animada lendo, porque é meu livro favorito, né? Como me lembrou meu livro favorito, eu fiquei feliz. Mas não é sobre isso a história, né? Por mais que tenha ali coisas a ver. Mas aí, o ponto é que eu gostei muito, tipo assim, eu demorei um pouco pra ler. Eu comecei a ler ele numa época e eu abandonei. Só que assim, eu não abandono livros. Às vezes eu paro de ler momentaneamente. Não é assim, tipo, ai, não vou mais ler esse livro. É só tipo, enjoei, vou ler outra coisa e depois eu volto e leio. Foi tipo isso. Aí, eu peguei pra ler ele. Eu tava de férias. Ai, é muito específico pra mim, porque eu penso nesse livro. Eu lia ele na sala enquanto meu irmão tava jogando FNAF. Mas não é FNAF, o FNAF, assim, é um outro diferente. Ai, não sei explicar, mas é um FNAF diferente. E aí, toda vez que eu leio, que eu lembro desse livro, eu lembro do meu irmão jogando FNAF. Sabe, quando você mistura as memórias, enfim. Aí, tipo, por algum motivo eu sempre lembro do Capital Inicial quando eu leio Divergente. Porque foi na época que eu fui no show do Capital Inicial e eu escutava só Capital Inicial. Não sei, sabe? As coisas se conectam. Então, aí eu comecei a ler de novo, né? Eu peguei pra ler tudo desde o início porque tinha coisas que eu não lembrava e eu não tinha lido muito ainda. Aí, o que é bom no livro é que essa parte dos personagens, primeiro de tudo, já falei 1 milhão de vezes, né? Que ter vários pontos de vista ajudam a ler o livro e te manter preso no livro, porque você lê e daí você pensa, meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer. E daí vai pro outro, daí você tem que ler pra chegar nisso, e daí você acaba lendo mais, enfim. Isso é muito bom.
Adoro quando o livro é assim. Quando vai ficando chato, ele te introduz uma coisa diferente. Então, assim, eles pegam um ponto específico e vão falando dele até saturar pra caramba. E daí você já fica meio de saco cheio. Mas daí eles trazem uma informação nova. Que faz você ficar, meu Deus, e agora? E... babado. Aí você precisa continuar lendo. Aí quando eles trazem esses personagens aleatórios, que você pensa, meu Deus, o que tem a ver? Realmente, às vezes não tem muito a ver com o ponto principal. Mas faz você ficar curioso, tipo, o que aconteceu com essa pessoa? Por que ela é assim? Por que essa menina de 15 anos é drogada pra caramba e... sabe, o que aconteceu com ela? Aí você fica meio... e acaba lendo, então... E no final, saber tudo que aconteceu, você fica... ai, meu Deus, o que tá acontecendo? E você fica muito confusa quando as coisas começam a ser reveladas. Você fica tipo, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que eu tô ficando maluca? E quando tudo se resolve, você fica, meu Deus, faz sentido. Só que também é aquela coisa que, tipo assim, até o final não te dão todas as informações, então meio que não tem como adivinhar, mas a partir do momento que te dão a informação, você ainda fica um pouco em dúvida, tipo, será que é ou será que não é? Mas assim, te deixa muito. ai, meu Deus! Mas no final, quando as coisas acontecem de fato, né? Mas é muito legal e eu achei divertido essa parte, sabe, da peça e tal. Porque o cara é maluco e daí você fica ali, meu Deus do céu, você dá risada lendo o livro em algumas partes, por causa que são os comentários, assim, umas situações que é engraçado, mas ao mesmo tempo tem situações que você fica meio, meu Deus. Assim, segurando a respiração, sabe? Tem aquela respiração que você fica. E fica tensa. Fica tensa, assim. Teve algumas falas bem engraçadas. Aqui tem o cara lá que é o crítico, que é o Meta Ortrovski, eu não conheço o nome dele. Que teve alguma fala dele que eu achei bem engraçado. E o negócio do cara que até a mulher também tem umas cenas bem engraçadas, assim, tipo. É que sabe quando você acompanha o pensamento dos personagens e pensa, meu Deus, essa pessoa é maluca? Tipo, é sério que na cabeça dela faz sentido isso que ela tá pensando? Por que ela é tão burra? Aí você fica meio assim, eu acho engraçado. Mas no geral eu acho que era isso que eu queria falar sobre o livro. Eu quero espirrar. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like e digam gostei. E se você já leu, fale o que você acha, pra eu saber sua opinião, porque eu pessoalmente gostei muito. Quando eu terminei de ler o livro, eu já queria automaticamente ver alguém falando sobre o livro, eu queria falar sobre o livro com alguém, porque ninguém que eu conheço já leu esse livro. Então, assim, eu comentei algumas cenas com minhas amigas, é sempre assim, eu chego pra minha amiga e falo, amiga, você vai querer ler esse livro? Aí ela fala, não sei. Daí eu falei, não, vou te contar mesmo assim. E até lá você esquece. Daí eu conto as coisas porque eu preciso falar pra alguém. É o que eu queria muito falar do negócio da menina, sabe? Porque é uma história totalmente, assim, contrária do resto. Só que é uma coisa que me deixou, eu acho que abre portas para muitas conversas, sabe? E daí eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso falar com alguém pra saber a opinião da pessoa sobre isso. E, enfim, leiam. Leiam que vale a pena. E é isso. Tchau pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tum, tum, turum, tum, turum, tum.